Olá, pessoal. Como eu estou vendo uma certa dificuldade dos alunos em relação a essas atividades, eu decidi dar uma ajudinha. Bom, então aqui nessa atividade 1, nós estamos introduzindo o conteúdo de números inteiros. Números inteiros são números negativos, números menores do que zero. Então aqui nesse primeiro exercício, a gente precisa identificar estas situações. Das situações abaixo, copie apenas aquelas que apresentam quantidades menores que zero, ou seja, números negativos. Todo número menor do que zero, ele é um número negativo. Então vamos lá para a primeira situação. Na quinta-feira da semana passada, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, fez 3 graus negativos. Então aqui já está falando que é um número negativo, 3 graus abaixo de zero. Então essa aqui a gente precisa marcar. É uma alternativa que a gente vai marcar. Na letra B está dizendo: Catarina ganhou de seu avô 35 bolinhas de gude. 35 bolinhas de gude. Catarina perdeu essas bolinhas ou ela ganhou? Ela ganhou. Então, se ela ganhou, isso aqui é um número positivo. Então, não é um número menor do que zero. Na letra C, Pedro está devendo ao banco onde tem uma conta corrente R$ 750. Ele tem esse dinheiro ou ele está devendo? Ele está devendo. Se ele está devendo, ele tem menos do que zero. Número menor do que zero é negativo. Então, a C a gente também vai considerar. Na letra D, no verão, em nossa cidade, a temperatura costuma passar facilmente dos 30 graus Celsius. Essa temperatura do verão na nossa cidade, ela é uma temperatura baixa, menor do que zero, ou ela é uma temperatura alta, maior do que zero? É maior do que zero, então essa daqui não vai entrar. Na letra E, o navio Titanic encontra-se a 3.800 metros abaixo do nível do mar. Então ele afundou, ele está abaixo do nível do mar. Tudo que está abaixo do nível do mar é um número menor do que zero quando a gente fala em altitude. Então isso aqui é um número negativo. Nós também vamos considerar esta alternativa. E na letra F nós temos: Carlos deixou seu carro estacionado no segundo andar abaixo do térreo do shopping onde foi passear com sua esposa. Então, o Carlos deixou, como eu já comentei, números negativos são abaixo de zero. O térreo, geralmente, no elevador é o zero, e o que tem para baixo do térreo é negativo. Então, essa daqui também é uma situação de número negativo. Muito bem. Então, ó, aqui na 2 agora. Nos itens abaixo, indique o antecessor e o sucessor de cada número dado. Siga o exemplo dado e lembre-se que no conjunto dos números inteiros, o antecessor e o sucessor serão sempre ao contrário do conjunto dos números naturais. Então, ó, aqui na primeira nós temos o exemplo. O antecessor é menos 11 e o sucessor de menos 10 é menos 9. Então, quem vem antes de menos 10? O menos 11. Quem vem depois, que é o sucessor? O menos 9. Então, pessoal, aqui na letra B, vou colocar só a letra A aqui para indicar o antecessor. Quem vem antes do menos 3? O menos 2 ou o menos 4? O menos 4, né? E o sucessor? Quem vem depois do menos 3? O menos 2, né? A gente lembrou aqui, ó, que no conjunto dos números inteiros é tudo ao contrário. Aqui na letra C, então nós temos antecessor, vai ser menos 22. Sucessor, menos 20. Na letra D, quem vem antes de menos 35? O menos 36. Quem vem depois? O menos 34. Na letra E, menos 100. Quem vem antes de menos 100? O menos 101. Quem vem depois do menos 100? O menos 99. E a letra F, quem vem antes do menos 850? O menos 851. Quem vem depois? O menos 849. Muito bem. Agora aqui no exercício 3. Dados os números 4, menos 5, 0, 8, menos 9, 2 e menos 3, organize-os em ordem crescente, do menor para o maior.
Quanto maior for o número algarismo acompanhado do sinal de menos, menos ele valerá e será o menor. Então, ó, olhando aqui, números negativos, eu tenho o menos 5, o menos 9 e o menos 3. Dentre esses números, qual vai ser o menor? Aquele que tem o maior algarismo. O maior algarismo é o 9. Então, ele vai ser o menor, vai ser o primeiro aqui na minha sequência. Depois, o menos 5. Depois, o menos 3. Né? Acabando os números negativos, eu tenho zero. O zero separa os números negativos dos números positivos. Qual é o menor número positivo? O 2. Depois do 2, o 4. Depois do 4, o 8. Então, em ordem crescente, vai ficar menos 9, menos 5, menos 3, 0, 2, 4 e 8. E aí, por fim, aqui no exercício 4, determine o oposto dos números apresentados abaixo. Siga o exemplo dado. Para determinar o oposto de um número, basta trocar o seu sinal. Então, como já está dizendo aqui, a gente só vai trocar o sinal. Se aqui eu tenho menos 20, o oposto de menos 20 vai ser mais 20. O oposto de menos 8, mais 8. O oposto de mais 35 vai ser menos 35. E o oposto de menos 500, mais 500. E o oposto de menos 60, mais 60. Bom, pessoal, espero ter ajudado.